Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, chegando aqui para mais uma lição CPAD, que nós temos um tema aí com tanta relevância, que é a inspiração das Escrituras, da Palavra de Deus. O texto áureo desta lição diz que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A verdade prática diz que a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Então, o primeiro passo para nós que vamos lecionar, para você que vai lecionar essa matéria, esse assunto, vai abordar esse assunto, é crer. Crer que a Bíblia é inspirada por Deus. De Gênesis a Apocalipse. Eu não posso duvidar disso. Tá bom? Vamos aqui para o nosso assunto então. Eu sou o Aguinaldo e espero que esteja tudo bem aí com vocês. Fique com a gente até o final. Não se esqueça de deixar o seu comentário, o seu like e se inscrever aí no canal. Vamos nós, o texto de referência nosso é 2 Timóteo capítulo 3, do 14 ao 17, e 2 Pedro 1, do 19 ao 21. Não podemos fugir dessa crença de sermos fiéis às Escrituras sagradas, tá bom? A nossa introdução diz que a inspiração divina é de Deus. Divina é a expressão grega aí para Deus. A inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Nesta lição veremos a inspiração da Bíblia. É divina, verbal e plenária. Nesse sentido, a Bíblia é sagrada. A Bíblia Sagrada é para o crente salvo a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Quero ler uma história que eu achei bem contundente, bem interessante, e deixar registrada aqui para nossa abordagem. Diz que uma jovem comprou um livro numa livraria e, chegando em casa, pôs-se a lê-lo. No entanto, se decepcionou, não gostou muito do livro, das primeiras páginas que havia lido. O livro para ela era um livro chato demais e ela nem chegou a vencer o primeiro capítulo. Logo, frustrada, abandonou a leitura e deixou o livro lá na sua estante. Passado algumas semanas, essa jovem fez uma longa viagem de navio no maravilhoso cruzeiro, foi passear no cruzeiro. Durante essa viagem, numa das noites, ela conheceu um rapaz de outro país e conversaram muito. E como acontece naqueles filmes, né, que tem lá sempre um final feliz, nasceu ali um sentimento entre ela e o rapaz que havia conhecido naquela noite. Então a viagem mudou por completo e virou uma viagem linda. Ó, que parece um filme, né? Marcadas por várias descobertas. Bom,
Terminando a viagem, eles tiveram que se despedir, trocaram o telefone, endereço, coisa dessas natureza, e ele voltou para o seu país de origem. Bom, em casa, aquela jovem chega em casa, pensava o tempo todo no rapaz. O rapaz era a visão dela. Pensamento, olhar, sabe aquela pessoa tocada por alguém? Era o caso dessa moça. E um dia, arrumando a casa, limpando a sua estante, ela encontrou aquele livro que ela havia abandonado sem romper o primeiro capítulo. Olha só que coisa, hein? Ao olhar bem o nome do autor, uma grande surpresa invadiu o seu ser. Olha que coisa interessante. O rapaz por quem ela se apaixonara no cruzeiro, para a grande surpresa dela, era o autor do livro. O que ela fez, ela não hesitou. Sentou-se na poltrona e começou novamente a ler o livro. Agora sua percepção sobre a obra mudara totalmente. Que livro maravilhoso, que leitura cativante, que texto convidativo. Traz para nós, o livro era o mesmo, o autor era o mesmo, o diferencial é que ela agora estava apaixonada pelo autor e o que trouxe uma gana pela leitura do livro. O livro ficou gostoso, ficou agradável e ela, ó, traçou o livro. Traz isso para nós. O grande desprezo do livro é justamente a gana pelo autor. O amor pelo autor que se ausentou de nós e automaticamente, ó, o amor pelo livro se foi. Vamos resgatar o amor e a leitura da palavra, nem que seja 15 minutinhos por dia. Vamos nós, a doutrina da inspiração da Bíblia. Pegou aí? Bom, a inspiração bíblica, ela é divina, ela parte de Deus, a inspiração divina. Olha, Jesus disse, eu quero ler esse texto, vamos ler esse texto de Mateus, capítulo 5, lembrando que o nosso assunto aqui é um resumo, né? Como sempre eu explico, é uma pré-aula, só uma preparação, é uma sinopse para somar com aquele conteúdo que o nosso professor aí já tem, tá bom? Vamos lá, Mateus capítulo 5, versículo 18, que diz assim, ó, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O que ele quer dizer com isso? Que nem um i, que é o iode, que é uma letra praticamente sem som, sem fonética, que o iode, ou tio. O tio é uma pequena ponta de uma letra que diferencia uma da outra, que é conhecido como queraia. Então, ó, nem um iode, nem um tio passará da lei. Ou seja, nem aquilo que aparentemente é insignificante para nós passará despercebido. Ó, vamos ler de novo. Porque em verdade eu digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio, que é o iode, ou o tio, que é no linguagem mais técnica, a queraia,
jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Ou seja, os mínimos detalhes. Não tem nada na Bíblia que será desprezado. É isso que Jesus está ensinando aqui. Então, ó, todo cuidado aí é pouco, não despreze a palavra. A inspiração bíblica é verbal. Bom, nós temos algumas teorias de inspirações. Por exemplo, a teoria da inspiração natural, né, que ensina que a Bíblia foi escrito por homens dotados de inteligência, sabe, esses homens mente brilhante, os caras gênio, isso, como Machado de Assis. Então, essa é a inspiração natural, a teoria da inspiração natural, humana. Aí nós temos a teoria da inspiração divina comum. Essa ensina que a inspiração é a mesma inspiração daquela que você tem hoje quando você está inspirado para pregar, quando você está inspirado para cantar. Essa inspiração divina comum. Existe essa teoria. Essas teorias justamente para poder agregar erros. Então nós estamos aqui para a terceira teoria, a teoria da inspiração parcial, que ensina que partes da Bíblia inspirada e parte não é. Eu falei disso no primeiro vídeo, na primeira aula. Dá uma retrocedida aí, vê a nossa aula 1. Falei até sobre o que o diabo falou, ele estava inspirado. Então, dá uma olhadinha lá. A teoria do ditado verbal, que ensina que a inspiração da Bíblia só é inspirado quanto às palavras, não deixando lugar para atividade e estilo do escritor. Ou seja, o escritor não pôde ter o seu próprio estilo. Ele foi proibido de ter o seu estilo. É a teoria do ditado verbal, que dá lugar à atividade do estilo do escritor, e isso acaba dificultando a interpretação da Bíblia. O escritor não perdeu o seu estilo e o seu jeito. E nós vamos aqui para o último, a teoria da inspiração das ideias, que ensina que Deus inspirou as ideias da Bíblia, mas não as suas palavras. Então tem ideias ali que são brilhantes, aquelas ali são inspiradas. As palavras, não. As palavras ficaram a cargo dos escritores. Várias teorias de pessoas tentando humanizar o livro de Deus. Afinal de contas, me veio aqui à mente uma história que conta-se que uma criança encontrou uma Bíblia toda empoeirada em casa e perguntou à sua mãe: mãe, de quem é a Bíblia? A mãe respondeu: a Bíblia é de Deus, meu filho. Pelo que o menino diz: então, mãe, é melhor devolver a Deus, porque aqui ninguém faz uso dela. Olha que coisa, hein? Já pensou? Que Deus nos guarde e nos livre de não fazermos uso da palavra de Deus em casa. Misericórdia. A inspiração bíblica é verbal. É verbal. Ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada. O grego theos pneustos, que significa literalmente soprado por Deus. Ó, inspirado. Inspira. Respira. Você pode fazer isso com a sua turma. Vamos lá. Turma, inspira. Respira. De novo, manda oxigênio para o cérebro. Inspira. Solta. Respira. O que é inspirado? Inspirado é o ato de colocar dentro. De colocar para dentro. De inflar alguma coisa. Então, ó, inspirado quer dizer que Deus colocou, introduziu a palavra de Deus ali dentro dos seus servos, os quais foram a caneta que Deus usou para escrever o livro. Então, ó, inspira, recebe a palavra, respira.
Então foram inspirados, receberam a palavra de Deus, soprado por Deus para dentro deles. E Deus vai lá, escreve isso aí. Olha que coisa legal, né? O 1,3 diz, a inspiração bíblica, ela é plenária. Plenária. A inspiração da Bíblia também é plena. Então ela é verbal, ela é soprada por Deus. E Deus fala, escreve. Ela é plena, ou seja, toda. Ela não é parcial, ela é plena. Nesse aspecto, ratificamos que a Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus mas sobretudo ela é a inspirada palavra de Deus. Então ela não é inspirada só quando você prega, só quando você lê. Ela é a palavra de Deus. Agora, vamos lá. A Bíblia, a gente vê um adágio antigo, né? A Bíblia fechada é somente a Bíblia. A Bíblia aberta é Deus falando. A Bíblia fechada é a Bíblia. Não deixa de ser a Bíblia. A Bíblia aberta é Deus falando? Depende de quem estiver lendo. Depende de quem estiver estudando. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você e nós vamos responder ela de repente no próximo vídeo, mas deixa o seu comentário. Você pode andar com a Bíblia e não andar com Deus? Você pode amar a Bíblia e não amar a Deus? O que você acha? Você pode conhecer a Bíblia e não conhecer a Deus? Vou aumentar. Você pode conhecer a Bíblia e não conhecer Deus? Você pode andar com a Bíblia e não andar com Deus? Você pode amar a Bíblia e não amar a Deus? Deixa essa pergunta aí, ó. Pode ser um assunto para sua sala de aula, para você criar aquele debate. Já viu quando a aula tá todo mundo assim? Ou então assim? Aí o professor tá dando aula, ele olha para um, olha para lá, olha para cá, e ele fica pensando assim. Caramba. Aí é a hora que você puxa uma questão dessa e joga para a turma. Acorda todo mundo, desperta todo mundo. Você tira o aluno da sala para a aula. Olha, uma coisa é estar na sala e outra coisa é estar na aula. Nós estamos preparando aí um curso de treinamento e capacitação para professores de escola dominical. Breve ele vai estar saindo aí na nossa versão online. Tá bom? O 2 diz, inspiração divina e os autores da Bíblia. A inspiração dos autores, o Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Cada um escreveu na sua originalidade. Cada um escreveu dentro da sua originalidade. Não saiu da sua humanidade para escrever. O que foi ali foi que Deus inspirou eles a relatarem determinados fatos. Sim, mas eles continuaram com a sua singularidade, particularidade. Tá bom? As limitações dos autores. Olha só, escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinadas às mesmas paixões e falhas. Nós temos, por exemplo, Moisés, que escreveu o Pentateuco, que acabou não entrando na Terra Prometida por ter ferido ali a rocha, quando era para falar. E nós vamos tendo, por exemplo, Arão, que apesar de não ser um escritor, mas foi uma grande pessoa que se permitiu induzir também pelo povo ali para construir um bezerro de ouro. Possa ser que isso seja também
tenha custado a sua entrada em Canaã. E nós vamos vendo que vários homens incorreram em falhas por suas limitações. Agora, é bom a gente atentar que isso não nos abre uma porta para vivermos em prática de pecado. De jeito maneira. O que Deus nos chamou é para nós sermos pessoas santas, pessoas de Deus. E não pessoas para ficar, porque eu sou assim mesmo, eu sou homem, eu sou humano. Não, vamos buscar Deus, vamos nos encher de Deus com todas as nossas falhas. O nosso papel é buscar Deus e não ficar arrumando bengala, muleta podre para as nossas falhas. Vamos lá. Os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Nós vamos encontrar na Bíblia porções, várias figuras de linguagem. Hipérbole, símile, enigma, né? Antropopatismo, antropomorfismo, zoomorfismo. Nós vamos encontrar várias. E a gente precisa interpretar o texto dentro dessas figuras de linguagem. Isso é importante que a gente saiba compreender isso, porque isso é fundamental para a gente não perder o sentido literal de uma interpretação. Então, os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. A gente precisa acompanhar direitinho isso aí, porque às vezes existe um erro de interpretação, porque às vezes é falta de uma interpretação da figura de linguagem, é falta da interpretação, é erro na interpretação do português, tá bom? Então é bom a gente atentar bem para esse princípio aqui, para nós não nos perdermos nisso. A linguagem e o senso comum é aquilo usual. O senso comum é a sabedoria popular, trocando a miúdos. Então, na descrição de fenômenos científicos, por exemplo, os autores sagrados usaram a fraseologia comum e popular, aquilo que era peculiar a eles, que era próprio ali do ambiente deles. Isso aí não saiu também disso não. Então, eles apenas buscam alcançar aí a compreensão de todo mundo, tá bom? Não saia da sua peculiaridade. Quando você sai daquilo que é você, da sua natureza, que você tenta imitar os não, porque não sei o quê. Seja você. Seja natural. Seja original quando você estiver ensinando. Estude tudo que você puder, faça um montante de conteúdo para você preparar a sua aula, leia livro, assiste aula, pesquise no YouTube, faça um montante de conteúdo, construa um montante de conteúdo. Mas na hora de dar aula, seja você, tá bom? Se aprimore nisso aí, se esmerilha na prática do ensino seu. O Espírito Santo é a Bíblia. A inspiração do Antigo Testamento. A Bíblia é categórica em reiterar sua inspiração divina. O registro de Juízes ensina que o livro de Moisés são mandamentos do Senhor. Ou seja, o próprio Antigo Testamento pregando a sua inspiração. E nós vamos ver mais nos textos aí dos livros de Jeremias, Ageu, Zacarias. E a respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ensinou que os seus escritos eram as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas precedentes. Isso chama a atenção para a inspiração. Eu não preciso de um achado arqueológico para crer na Bíblia. Que de repente alguém fala assim na aula, não, porque teve aí agora um achado arqueológico e esse achado arqueológico ele provou a veracidade da Bíblia. Não. A Bíblia é um livro que fala de ciência, mas ela não é um livro científico. Ela não é um livro científico. A ciência, ela não prova o que a Bíblia diz, ela confirma o que a Bíblia diz.
A Bíblia não está aí para ser provada por ciência. Deus não tem essa preocupação. A ciência tem que achar alguma coisa para provar a veracidade da minha palavra. Não, a ciência, eles acham e confiam no que a Bíblia diz. Porque o que a Bíblia diz está certo. O que a Bíblia diz é a verdade. Então, se alguém fala assim, porque achou, você fala, amém. Graças a Deus que acharam. Serve para que eles sejam edificados crendo na Bíblia. Para nós, não. A gente não crê na Bíblia por causa de achado. A gente crê na Bíblia porque nós cremos em Deus. E cremos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Senão, estaríamos aqui enganando e sendo enganados. A inspiração do Novo Testamento. Aí nós vamos ver no Novo Testamento que ele também fala da sua inspiração. Ele defende a sua inspiração. Ele comenta a sua inspiração. Não vou nem dizer defende. Ele comenta que é inspirado. O Novo Testamento possui dois pressupostos básicos da sua inspiração. A promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos e os escritos bíblicos que vindicam esse cumprimento. Várias coisas que foram citadas aconteceu ali mesmo. Isso é um sinal da veracidade da palavra de Deus, que não passa céu nem terra e que ela não venha se cumprir. É isso que Jesus ensinou? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, verso 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jamais. O 3, a obra da regeneração e a iluminação. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso é regeneração, ou seja, é o ato do Espírito viver o nosso espírito em relação a Deus. Desse modo, o Espírito Santo atua no processo de salvação e produz a fé regeneradora. O que é isso? Regenerar vem do grego palingenésia. Palingenésia, que é nascer de novo. Né? Palin, novo. Genésia, de gênese, de nascimento. Então, nós temos aí essa palavra, palingenésia, que é nascer de novo, ser regenerado. Gerar novamente. Nós estávamos mortos no nosso espírito em relação a Deus, e aí Deus nos dá vida espiritual e a gente volta a vivermos essa vida de comunhão com Deus que estávamos perdidos. Tá bom? Qualquer dúvida, deixa o seu comentário aí. E a palavra de Deus, o Espírito regenera o nosso homem interior. A palavra regenera o nosso caráter. O Espírito Santo regenera o nosso homem interior. A palavra regenera o nosso caráter. Vamos ler então o texto aqui para a gente entender isso, para nós fecharmos a nossa aula ou o nosso bate-papo, resumo de hoje. Vamos lá. Tito, capítulo 3, versículo 5, diz assim: não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo.
É João 3,3. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso também é regeneração. Regeneração no homem interior. Aí vamos aqui para Efésios capítulo 5, versículo 26. Para que a santificasse, tendo a purificação por meio da lavagem de água pela palavra. Então, a palavra regenera a minha conduta. A palavra regenera o meu ser. Meu modo de ser. Então, o que vai nos dar norte de vida, padrão de vida, é a palavra após a nossa conversão. Então, o trabalho do Espírito e o trabalho da palavra. O Espírito nos dá condições de aplicarmos a palavra na nossa vida e isso muda o nosso comportamento. Conclusão, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Ela foi inspirada verbalmente, seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena, todos os livros, e a palavra da Bíblia tem total e completa autoridade. Então a Bíblia ela é plena. Creiamos na Bíblia, praticamos a Bíblia e vivamos a Bíblia. Meu amigo professor, top de linha, obrigado por tua companhia aí, obrigado por ter me permitido entrar na sua casa, no seu trabalho, no seu veículo, onde quer que você esteja me ouvindo. Um beijo no seu coração, boa aula, vai com força, vai com gana, vai com fé, vai com vontade, vai inspirado, vai cheio de gana e que Deus te use neste dia que você for apresentar essa lição. Fica com Deus, até lá, nossa próxima aula. Vem aí a inerrância da palavra de Deus. Até lá.